Olá, bom dia! Começando mais uma semana e a partir de agora você confere as principais informações da nossa cidade no Notícias de Jacareí. A gente começa trazendo a você os números relacionados ao coronavírus aqui no município. Na última sexta, atingimos a marca de 1.584 casos confirmados. Infelizmente, até aqui já são 99 óbitos. Ainda aguardam o resultado do exame 810 casos suspeitos e a notícia boa é que o número de pessoas recuperadas chegou a 1.286. Já sobre o tratamento hospitalar, dos casos confirmados, 32 estão internados, sendo 10 em UTI. E dos casos suspeitos, 30 pessoas estão internadas, sendo 12 em UTI. Lembrando que os números são atualizados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara. A fim de facilitar a vida do cliente e ajudar a diminuir o avanço do novo coronavírus, supermercados têm oferecido a possibilidade de realizar compras de forma virtual. Supermercados estão na lista de serviços essenciais e desde o início da pandemia não pararam de funcionar. Pelo contrário, virou um dos estabelecimentos mais frequentados. Por isso, foi preciso estabelecer medidas de higienização e segurança. Nós temos na entrada da loja o tapete pedilúvio que higieniza o carrinho, os pés dos clientes, medição de temperatura, aferição de temperatura e higienização com álcool gel tanto do carrinho quanto a mão das pessoas. E dentro da loja também, temos álcool gel espalhado pela loja para a turma se higienizar. Também a limitação de pessoas, a cada 2 metros tem demarcações na loja, nas filas, para não haver aglomerações. E quando está o dia de muito movimento, também tem uma quantidade limitada de clientes. Mesmo com todos esses cuidados, consumidores têm buscado alternativas para não sair de casa, nem mesmo para ir ao supermercado. Por isso, fazer compras pela internet tem sido uma alternativa. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, depois da chegada da pandemia, compras em mercado feitas de forma online cresceram 80% no país. Essa demanda está sendo muito grande, o pessoal realmente está preferindo ficar em casa nesse momento difícil que a gente está passando, preferindo fazer a compra no conforto da casa deles e nós estamos entregando para eles. O cliente escolhe tudo de forma virtual, produto, quantidade e até mesmo a marca. Na central de vendas, um atendente recebe o pedido, imprime a lista e vai às compras. A gente tem 3 processos, né? Que são o atendimento, separação e o faturamento pedido do cliente. Depois de tudo no carrinho, é hora de ver quanto ficou e mandar a conta para o cliente. Depois do pagamento, é só esperar. O supermercado entrega tudo na porta de casa, um cuidando do outro. E quem está na linha de frente assume o papel de protagonista para combater o vírus e ajudar o próximo. É uma forma, porque ainda mais no tempo que a gente está vivendo hoje, né, com esse procedimento do Covid, né, a gente acaba ajudando o próximo lá fora, né, que é o cliente, que acaba, assim, devido aos cuidados dele ao problema, a gente acaba ajudando ele, sim. O governo estadual autorizou em Jacareí a aplicação da toxina botulínica tipo A, popularmente conhecida como Botox, em tratamentos neurológicos, diversas patologias, como a espasticidade muscular, nome difícil, né? Mas significa rigidez muscular patológica, e as distonias, que são contrações musculares involuntárias. O serviço é disponibilizado gratuitamente à população mediante encaminhamento médico no ambulatório de bloqueio neuromuscular, que fica localizado no Centro de Reabilitação. Mais informações podem ser obtidas no Centro de Reabilitação pelo telefone 3955-9600, ramal 9744. O governo estadual de São Paulo anunciou o cronograma para a abertura gradual do Poupa Tempo e do Detran. De acordo com o calendário, o Poupa Tempo aqui de Jacareí só voltará a atender presencialmente a partir do dia 23 de setembro, e isso com um fluxo de pessoas equivalente a 30% da capacidade da unidade. Lembrando que atualmente grande parte dos serviços realizados no Poupa Tempo e no Detran estão disponíveis pelo site
poupatempo.sp.gov.br e pelo aplicativo Poupa Tempo Digital. A Comissão de Deputados e Senadores que acompanha a crise do novo coronavírus tratou da proteção das comunidades indígenas. A decisão, que foi tomada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, intensificou o debate na comissão mista. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal acatou nesta quarta-feira liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou ao governo federal a adoção de diversas medidas para conter o avanço do novo coronavírus nas comunidades indígenas. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 709, foi apresentada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em conjunto com 6 partidos políticos, PSB, PSOL, PCdoB, Rede, PT e PDT. Em audiência virtual, parlamentares da Comissão Mista do Coronavírus questionaram representantes do governo sobre as medidas que serão adotadas. A taxa de letalidade do vírus entre os povos indígenas tem sido maior que a taxa de letalidade na população em geral. Um dos fatores relacionados pode ser a questão nutricional. Neste contexto, merece destaque a suspensão de entrega de cestas básicas em terras indígenas, que não tiveram sua demarcação concluída. Eu vi o senhor fazendo um comentário, o Robson fazendo um comentário sobre a questão da alimentação. Aqui, no caso, nós estamos focando naqueles que não têm a terra demarcada concluída, a demarcação concluída. Como tem sido a abrangência do fornecimento de alimentos, bem como de materiais de higiene e limpeza, produtos importantes na redução do contágio pelo coronavírus nas aldeias indígenas. A decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, que determina que a CESAI, Ministério da Saúde, cria ambientes protetores, áreas de tampão de proteção, que venha a proteger as comunidades indígenas aldeadas. Então, como é que vocês vão fazer? Que resposta a CESAI dará ao Supremo Tribunal Federal pela decisão de ontem? O representante do Ministério da Saúde negou que haja subnotificação de casos de Covid e que a taxa de mortes nas aldeias sejam maiores que na população em geral. Ele reconheceu que o Ministério da Saúde terá dificuldades de cumprir sozinho algumas exigências da decisão do Supremo, mas garantiu que o governo cumprirá todas. Essa é uma decisão que nós vamos cumprir, sem nenhuma dúvida, sem titubear, mas a gente também vai precisar de outros órgãos, particularmente a FUNAI e outros órgãos aí que a Casa Civil, o GSI, nos orientar. Nós vamos estar prontos para compor essa força-tarefa e agirmos. Então, de que forma a CESAI especificamente vai agir? Liberando ainda mais materiais de proteção individual, EPI, álcool e todos aqueles materiais necessários, por exemplo, para desinfecção de veículos, aumentar a necessidade. Precisamos aí de mais profissionais para atuar nesse jogo. É importante dizer que muitos profissionais da CESAI hoje, cerca de 10%, está afastado por ser grupo de risco ou outras comorbidades. Enfim, vai ter um plano agora, nesse plano foi reestruturado, como eu disse, em nenhum momento houve ausência de plano ou de ação. Na mesma linha, o representante do Ministério da Justiça garantiu que a FUNAI irá cumprir a determinação da Justiça. Em atendimento à determinação judicial, nós providenciaremos as instalações delas, e essas instalações, muitas vezes, elas decorrem de não ter sido instaladas, porque muitas dessas terras indígenas, de índios isolados, elas têm a própria proteção natural, seja por rio, seja por montanha. Na verdade, não vejo tanta efetividade assim dessas barreiras, por isso que a FUNAI não havia instalado ainda. Segundo o governo, foram confirmados pouco mais de 16 mil casos de Covid-19 entre os indígenas que vivem em aldeias, e há outros 1.000 casos suspeitos. 287 índios morreram no levantamento apresentado pela Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde.
A EDP, a distribuidora de energia elétrica para todo o Vale do Paraíba, está com inscrições abertas para o programa de estágio. A companhia oferece oportunidades em diversas áreas, entre elas engenharia e auditoria, contabilidade e jurídica. Todas as etapas, incluindo entrevistas e dinâmicas, serão realizadas de forma virtual, a fim de preservar a saúde dos candidatos. As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de setembro pelo site que aparece aí na sua tela. Então, se você está procurando uma oportunidade de estágio, entre em contato aí e se inscreva até o dia 13 de setembro. A crise financeira causada pelo coronavírus afetou também as escolas de educação infantil particulares. A estimativa é que 80% das escolas fechem até 2021. Elas estão sem alunos. E não é por conta do isolamento social causado pelo coronavírus, não. As escolas de educação infantil particulares estão vazias também por causa da insegurança financeira dos pais de alunos, como desemprego e queda nos rendimentos resultantes da pandemia. Escolas de educação infantil são aquelas que acolhem crianças de 0 a 6 anos. A obrigatoriedade só vale para as crianças de 4 a 6 anos. De 0 a 3, elas não precisam estar matriculadas, sendo, por exemplo, uma alternativa para casos em que ambos os pais precisam trabalhar fora. Entretanto, como consequência dessa crise, muitos pais optaram pela retirada de seus filhos das escolinhas. E entre aquelas que são familiares, de bairro, consideradas a segunda família da criança, muitas estão fechando as portas. A Flávia Abraão, proprietária da Escola de Educação Infantil Pequenos Gênios, nos conta que perdeu 70% dos seus alunos. Com a queda na receita, teve que tentar várias alternativas para a escola sobreviver. A gente está com bastante dificuldade, nós temos a ajuda do governo para poder estar auxiliando no salário das funcionárias, então elas trabalham um período e a escola paga, e o outro período quem está pagando, elas estão pelo governo, ou contrato prorrogado ou contrato suspenso. E o contador tem que manter, algumas outras finanças, como aluguel, eu tive uma parceria com o dono do prédio. E tem muita gente que vem saindo. Os que não saíram, tem mais esse detalhe. Os que não saíram, eu também dei a opção de prorrogar mensalidade. Então, tá assim, bem difícil. Eu tenho para receber, mas as mensalidades foram prorrogadas para novembro, dezembro. A FENEP, Federação Nacional das Escolas Particulares, teme que 80% das escolinhas de educação infantil do setor privado fechem até o ano que vem. A Flávia nos conta que os motivos mais comuns para a quebra de contratos são de redução de gasto mesmo. E dificuldade, porque já contrataram uma pessoa para ficar com a criança em casa, porque, na verdade, os pais já voltaram ao trabalho. Então, não tem como os pais falarem no emprego, eu não vou trabalhar porque não tem como meu filho ir para a escola. Então, eles se ajeitaram dessa maneira. Afinal de contas, se nós retornarmos em setembro, vai fazer 6 meses, né, de escola fechada. E escola fechada é prejuízo. Por outro lado, eu também conversei com alguns pais que estão na contramão desse processo de retirada dos filhos das escolinhas. A gente teve o compromisso com a escola, o contrato, e como nós não tivemos uma redução de salário, a gente pensou bem também em manter a escola, o bem-estar dos professores, né, que a gente acredita que não seria justo a gente tirar, sendo que a gente tem um pouquinho de condições de mantê-los, né? Então a gente achou melhor continuar pagando pensando nos professores. Porque se a gente para de pagar, vai ter mais professores mandados embora. Então nosso objetivo era ter um mínimo de prejuízo para a escola. Porque se a escola fechar, onde que eu deixo meus filhos no próximo ano, né? Bom, se as escolas de educação infantil particulares estão fechando, muitas crianças vão migrar para a educação pública.
E será que a rede municipal está preparada para receber mais alunos? Até o presente momento, nesse período de pandemia, nós já recebemos 74 matrículas de pré-escola, né? Num total de 66 da rede privada e 8 que vieram de outros municípios, de outras cidades da rede pública. Nós ainda temos 130 vagas em creche, ainda temos, né? E temos vaga também na educação infantil e de 1º ao 5º ano no Fundamental 1. Ocorre que nós temos vagas nas condições que eram antes, mas o futuro nós não sabemos. Então, dependendo das regras de distanciamento, do número de crianças por turma, o que vai acontecer na sequência, aí provavelmente nós vamos ter que ter um olhar mais significativo com relação a isso, porque vamos ter que garantir os protocolos de retorno. Nós estamos trabalhando com todos esses dados com muita calma, com muita tranquilidade, porque não adianta desesperar, a gente só vai perder energia à toa. Com calma, com tranquilidade e fazendo o melhor arranjo possível, deixando claro para os pais que nós temos que aguardar tudo isso que vai acontecer, né? Mas até então, o que veio de transferência, nós demos conta de realizar. A gente fica por aqui, lembrando que mais informações do Poder Legislativo você acompanha no nosso site e para acessar todas as informações relacionadas ao coronavírus, acesse jacareí.sp.gov.br. Boa semana para você, se cuida e até amanhã. Tchau!